Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do Deuteronômio, do capítulo 4, versículo 1 ao versículo 49. Exortações à obediência. E agora, ó Israel, ouve as leis e os preceitos que hoje vou ensinar-vos. Ponde-os em prática, para que vivais e entreis na posse da terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Não ajuntareis nada a tudo o que vos prescrevo, nem tirareis nada daí, mas guardareis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, exatamente como vos prescrevi. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez a Baal-Fogor, como exterminou todos aqueles dentre vós que tinham seguido o Baal de Fogor. Mas vós, que estáis unidos ao Senhor, vosso Deus, estáis hoje todos vivos. Vede, ensinei-vos leis e ordenações, conforme o Senhor, meu Deus, me ordenou, a fim de as praticardes na terra que ides possuir. Observai-as, praticai-as, porque isto vos tornará sábios e inteligentes aos olhos dos povos, que, ouvindo todas essas prescrições, dirão: eis uma grande nação, um povo sábio e inteligente. Haverá, com efeito, nação tão grande, cujos deuses estejam tão próximos de si, como está de nós o Senhor, nosso Deus, cada vez que o invocamos? Qual é a grande nação que tem mandamentos e preceitos tão justos como esta lei que vos apresento hoje? Guarda-te, pois, a ti mesmo. Cuida de nunca esquecer o que viste com os teus olhos e toma cuidado para que isso não saia jamais de teu coração enquanto viveres. E ensina-o aos teus filhos e aos filhos de teus filhos. Lembra-te do dia em que te apresentaste diante do Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me falou, dizendo: ajunta-me o povo para que ouçam as minhas palavras e aprendam a temer-me ao longo de toda a sua vida e o ensine aos seus filhos. Aproximastes-vos então e estivestes ao pé do monte, e eis que o abrasava um fogo que subia até as profundezas do céu, onde havia trevas, nuvens e escuridão. Do meio do fogo o Senhor falou. Ouvistes o som de suas palavras, mas não víeis, no entanto, nenhuma forma, somente uma voz. Ele deu-vos a conhecer a sua aliança e ordenou-vos que a observasseis, as 10 palavras que escreveu nas 2 tábuas de pedra. Ordenou-me o Senhor naquele mesmo tempo que vos ensinasse as leis e os preceitos que deveríeis observar na terra que ides possuir. Tende cuidado com a vossa vida. No dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou do seio do fogo em Horebe, não vistes figura alguma. Guardai-vos, pois, de fabricar alguma imagem esculpida, representando o que quer que seja, figura de homem ou de mulher, representação de algum animal que vive na terra, ou de um pássaro que voa nos céus, ou de um réptil que se arrasta sobre a terra, ou de um peixe que vive nas águas debaixo da terra. Quando levantares os olhos para o céu e vires o sol, a lua, as estrelas e todo o exército dos céus, guarda-te de te prostrar diante deles e de render um culto a esses astros, que o Senhor teu Deus deu como partilha a todos os povos que vivem debaixo do céu. Quanto a vós, o Senhor vos escolheu e vos retirou da fornalha de ferro que era o Egito, para serdes o seu povo, o povo de sua herança, como sois presentemente.
O Senhor irritou-se contra mim por causa de vós, e jurou que eu não passaria o Jordão, nem entraria na boa terra que ele, o Senhor, vosso Deus, vos dá como herança. Vou morrer nessa terra sem atravessar o Jordão, mas vós o passareis e possuireis essa boa terra. Tende cuidado para não esquecer a aliança que o Senhor vosso Deus fez convosco, e não façais uma imagem esculpida representando o que quer que seja, como vos proibiu o Senhor vosso Deus, porque o Senhor vosso Deus é um fogo devorador, um Deus zeloso. Quando tiverdes filhos e netos, e, depois de vos terdes envelhecido nessa terra, vos corromperdes e fabricardes alguma imagem esculpida, do que quer que seja, fazendo o que é mal aos olhos de vosso Deus e provocando assim a sua ira, tomo hoje como testemunha contra vós os céus e a terra. Certamente não tardareis a desaparecer da terra, cuja possessão ides tomar agora, depois de atravessado o Jordão. Não prolongareis nela os vossos dias, mas sereis exterminados. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, e restareis poucos entre as nações, aonde vos conduzir o Senhor. Lá adorareis deuses feitos pela mão do homem, deuses de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem sentir. Então procurarás o Senhor teu Deus e o encontrarás, contanto que o busques de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando todos esses males tiverem caído sobre ti, mais tarde, em tal tribulação, voltar-te-ás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Porque o Senhor é um Deus misericordioso, e ele não te quer abandonar nem te extinguir, e não se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Escruta os tempos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem na terra. Pergunta se houve jamais, de uma extremidade dos céus à outra, uma coisa tão extraordinária como essa, e se jamais se ouviu coisa semelhante. Houve porventura um povo que, como tu, tem ouvido a voz de Deus falando do seio do fogo, sem perder a vida? Algum Deus tentou jamais escolher para si uma nação do meio de outra, por meio de provas e de sinais, de prodígios e de guerras, com mão poderosa e braço estendido, e de prodígios espantosos, como o Senhor vosso Deus fez por vós no Egito diante de vossos olhos? Tu foste testemunha de tudo isso, para que reconheças que o Senhor é Deus e que não há outro fora dele. Fez-te ouvir a sua voz do céu para a tua instrução, e na terra mostrou-te o seu grande fogo, e o ouviste falar do meio das chamas. Porque amou teus pais e elegeu a sua posteridade depois deles, tirou-te do Egito com a força de seu poder, despojando em teu favor povos mais numerosos e mais robustos do que tu, para introduzir-te em suas terras e dá-las a ti em herança, como estás vendo hoje. Sabe, pois, agora, e grave em teu coração, que o Senhor é Deus, e que não há outro em cima no céu, nem embaixo na terra. Observa suas leis e suas prescrições, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, e prolongues teus dias para sempre na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão, a oriente, para que se refugiasse nela o homicida que tivesse matado alguém por imprudência, sem ódio premeditado, e pudesse assim conservar a sua vida refugiando-se ali. Estas são as cidades: Bozor, no deserto, na terra do Planalto, para os Rubenitas; Ramote, em Galaad, para os Gaditas; e Golã, em Bazã, para os Manassitas. Segundo discurso de Moisés, do capítulo 4, versículo 44 ao capítulo 11. A segunda lei. Eis a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Estes são os mandamentos,
as leis e os preceitos que Moisés propôs aos israelitas depois de sua partida do Egito, do outro lado do Jordão, no vale situado em frente de Bet-Fogor, na terra de Sion, rei dos amorreus que habitava em Ezebom. Moisés e os israelitas os tinham vencido depois de sua saída do Egito e tinham conquistado a sua terra, assim como a de Og, rei de Basã, os dois reis dos amorreus que ocupavam a região além do Jordão, desde Aroer, situada sobre a margem da torrente de Arnon, até a montanha de Sirion, também chamada de Hermon, e toda a planície que se estende além do Jordão, ao oriente até o mar da planície ao pé do Fasga.